Olá! Neste vídeo vamos falar sobre o cadastro de dados do contrato do trabalhador. O cadastro de um trabalhador no módulo de folha de pagamento do sistema Exactus inicia-se pelo cadastro de dados pessoais. Após cadastrar os dados pessoais, na sequência realiza-se o cadastro de dados do contrato, onde constam todas as informações sobre o contrato de trabalho, como por exemplo, função, remuneração, jornada de trabalho, tempo de duração do contrato, periodicidade, natureza do vínculo empregatício, entre outras informações. Para cadastrar os dados do contrato do trabalhador, acesse Cadastro. Dados do contrato. Para incluir as informações, clique no ícone de inclusão. Nos campos Chapa e Contrato, informe o número correspondente do trabalhador ou clique na lupa para selecionar uma das opções. Observe que a tela apresenta várias abas, a primeira a ser preenchida é a aba de dados do contrato. No campo Vínculo, informe o vínculo do trabalhador com a empresa para a qual ele está sendo contratado. Clique na lupa e escolha uma das opções. No campo Admissão, informe a data em que o trabalhador foi admitido na empresa. No campo Status, informe o status do colaborador na empresa. Clique na lista e escolha uma das opções. As opções são: ativo ou excluído. No mês da admissão do trabalhador, o sistema apresenta automaticamente o campo preenchido como ativo. Quando ocorre a demissão, no mês seguinte à data de demissão, o sistema altera automaticamente o campo para excluído. No campo Tipo de admissão, informe o tipo de admissão do trabalhador na empresa. Clique na lista e escolha uma das opções. Admissão por sucessão, incorporação ou fusão. Com emprego anterior, reemprego. Decorrente de ação fiscal. Decorrente de ação trabalhista. Estudante estagiário. Mudança de CPF. Outros casos não previstos. Primeiro emprego. Reemprego, não pagou sindical no ano. Reintegração do colaborador. Trabalhador cedido. Transferência à unidade familiar, doméstica. Transferência com ônus e sem ônus para cedente. No campo Tipo Contrato, informe o tipo do contrato do trabalhador na empresa. Clique na lista e escolha uma das opções. Experiência. Obra certa. Pequeno prazo rural. Prazo determinado. Prazo indeterminado. Ou trabalho temporário. Quando é informada a opção Experiência, o sistema habilita os dois próximos campos abaixo para que sejam informados a quantidade de dias em experiência e a quantidade de dias de prorrogação, se houver. O campo Tempo Parcial deve ser marcado se o contrato for a regime de tempo parcial. Este é um tipo de contrato de trabalho, no qual o empregado trabalha menos horas do que o padrão de 44 horas semanais estabelecido pela legislação trabalhista brasileira. Geralmente, o limite para contratos a tempo parcial é de até 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas extras, ou de até 26 horas semanais, com a possibilidade de até 6 horas extras semanais. O campo Vencimento do contrato é preenchido automaticamente pelo sistema, com base nas informações dos campos anteriores, indicando a data de vencimento do contrato do trabalhador. No campo Data Transferência, deve ser informada a data da transferência do trabalhador, se for o caso. No sistema, temos uma rotina de transferência. Quando essa rotina é utilizada, o sistema preenche este campo de forma automática. Os botões Trabalho temporário, dirigente sindical, trabalhador cedido, estagiário e aprendiz somente serão habilitados quando os campos anteriores forem preenchidos e for necessário para alguma dessas situações. Na área de conhecimentos do site da Exactus Intelligence, estão disponíveis os manuais que tratam de cada uma dessas situações. Assim como no YouTube, o usuário tem acesso a vídeos relacionados a cada um dos assuntos mencionados.
O campo contribuinte individual, classe, deve ser deixado em branco. A contribuição de contribuintes individuais deixou de ser por classes com a promulgação da Constituição de 1988, que unificou o sistema previdenciário brasileiro. Antes disso, havia diferentes categorias de trabalhadores com regras e benefícios específicos. Com a nova Constituição foi criado um regime geral de previdência social, aplicável a todos os trabalhadores, independentemente de sua categoria. No campo ocorrência, informe o código que representa o grau de exposição do trabalhador a agentes nocivos. Clique na lupa e escolha uma das opções. Para trabalhadores com apenas um vínculo empregatício, as opções são as seguintes: 0 ou campo em branco, não exposição a agente nocivo. 1. Deixou de estar disposto a agente nocivo no mês atual. 2. Exposição a agente nocivo, aposentadoria especial 15 anos. 3. Exposição a agente nocivo, aposentadoria especial 20 anos. 4. Exposição a agente nocivo, aposentadoria especial 25 anos. Para trabalhadores com mais de um vínculo empregatício, as opções são: 5. Não exposição a agente nocivo. 6. Exposição a agente nocivo, aposentadoria especial 15 anos. 7. Exposição a agente nocivo, aposentadoria especial 20 anos. 8. Exposição a agente nocivo, aposentadoria especial 25 anos. Quando o campo ocorrência for preenchido com as opções 5, 6, 7 ou 8, o sistema habilitará o botão Outros rendimentos, para que sejam incluídas as informações sobre outros rendimentos que o trabalhador recebe. O campo Situação é preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com o que ocorre no período do trabalhador na empresa. No mês da admissão do trabalhador na empresa, o campo é preenchido automaticamente com a opção Admissão. No período que o trabalhador estiver afastado do trabalho, o campo é preenchido automaticamente com a opção Afastado. No mês em que forem incluídas as informações referentes ao aviso prévio do trabalhador, o campo é preenchido automaticamente com a opção Aviso Prévio. No período em que o trabalhador estiver afastado por férias, o campo é preenchido automaticamente com a opção Férias. No mês em que ocorrer a demissão do trabalhador, o campo é preenchido automaticamente com a opção Rescisão. No período em que não houver nenhuma das situações citadas anteriormente, o campo é preenchido automaticamente com a opção Normal. O campo Data Aviso é preenchido automaticamente pelo sistema, quando é incluído o aviso prévio do trabalhador. Os campos Data Demissão e Motivo são preenchidos automaticamente pelo sistema, quando são incluídas as informações da rescisão do contrato de trabalho. No campo Tributar, IRRF informe se ocorrerá ou não a incidência de imposto de renda na folha de pagamento do trabalhador, e qual será a forma de tributação. Clique na lista e escolha uma das opções. Não se aplica. Sim, aplicando desconto simplificado. Sim, sem aplicar o desconto simplificado. Os campos Tributar, INSS e FGTS devem ser marcados caso haja incidência de INSS e FGTS na folha de pagamento do trabalhador. Os campos Insalubridade, Periculosidade, DSR, Adicional Noturno, Adiantamento, devem ser marcados para que o sistema faça esses cálculos de forma automática na folha de pagamento do trabalhador. No campo Locação, informe o número da locação que o trabalhador está alocado. Clique na lupa e escolha uma das opções, de acordo com o que foi cadastrado em parâmetros Locações. No campo Salário, informe o valor do salário do trabalhador. Caso o trabalhador receba apenas comissão, deixe o campo em branco. No campo Tipo, informe o tipo de salário que o trabalhador recebe. As opções são: comissionista, diarista, horista, mensalista ou tarefeiro. O
botão Descrição fica habilitado apenas quando a opção do campo tipo for comissionista, horista ou tarefeiro, para que seja informada uma descrição do salário variável, como, por exemplo, comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. No campo Motivo Alteração, informe o motivo da alteração salarial do trabalhador. Clique na lista e escolha uma das opções. No mês da admissão do trabalhador, o sistema preenche automaticamente o campo com a opção Salário Admissão. Toda vez que uma alteração salarial for feita, usando a rotina de alterações salariais, será solicitado que o motivo da alteração seja informado. No campo Salário Mês Anterior, informe o valor do salário do mês anterior. Sempre que usar a rotina de alterações salariais, este campo será preenchido automaticamente com o valor do último salário do trabalhador. No campo Salário Database, informe o valor do salário referente à database. Caso deseje, o campo pode ser deixado em branco. No campo Tipo Regime Jornada, informe o tipo de regime de jornada do trabalhador. Clique na lupa e escolha uma das opções. No campo Jornada Mês, informe a quantidade de horas da jornada mensal do trabalhador. Por exemplo, 220 horas. No campo Semana, informe a quantidade de horas da jornada semanal do trabalhador. Por exemplo, 44 horas. O botão Descrição da jornada fica habilitado apenas para trabalhadores intermitentes, permitindo que seja informada a descrição da jornada de trabalho. No campo Turno, informe o turno e horário do trabalhador na empresa. Clique na lupa e selecione uma das opções já cadastradas, ou tecle F3 para cadastrar um novo turno. O campo Calendário deve ser preenchido caso o tipo de salário do trabalhador seja horista. O calendário é utilizado para informar os dias úteis, de repouso e feriados do mês. Clique na lupa e selecione uma das opções já cadastradas ou tecle F3 para cadastrar um novo calendário. O campo Posição Chapeira não precisa ser preenchido, pois era utilizado anos atrás, quando se usava o relógio de ponto, e ao lado havia as chapeiras com os cartões de ponto. O campo Registro não precisa ser preenchido, pois ele era utilizado anos atrás, quando o usuário informava neste campo o número do livro de registro em que o trabalhador estava sendo registrado na empresa. Os botões Vale Transporte, Vale Alimentação Refeição, Plano Privado de Assistência à Saúde e Previdência Complementar são utilizados para acessar cada uma dessas rotinas que o sistema disponibiliza. Para saber mais sobre cada uma delas, acesse nossas redes sociais. Após preencher os campos na aba de dados do contrato, vamos agora entrar na aba Função. No campo Código, informe o código da função do trabalhador. Clique na lupa e escolha uma das opções já cadastradas ou tecle F3 para incluir uma nova função. Ao informar o código da função, os campos Nível, CBO 2002 e Descrição da função são preenchidos automaticamente pelo sistema. O sistema possui uma rotina de plano de carreira, cargos e salários que permite a gestão estruturada das posições e remunerações dentro de uma organização. O plano de carreira, cargos e salários auxilia na definição e atualização de cargos, funções e escalas salariais, garantindo que os pagamentos estejam alinhados com as políticas da empresa e as normativas legais. Para saber mais sobre esta rotina, acesse os materiais disponíveis em nossas redes sociais. Na aba FGTS, o campo Opção é preenchido automaticamente pelo sistema, usando a mesma data informada no campo Admissão. Os campos Banco, Agência, Conta e Dígito Verificador não precisam ser informados, pois a identificação é realizada exclusivamente pelo CPF do trabalhador. O campo Saldo é utilizado para informar o saldo do FGTS que o trabalhador tem depositado. O preenchimento deste campo só é feito quando o usuário utiliza a rotina do sistema que controla o saldo do FGTS. Agora vamos acessar a aba Informações Bancárias.
As informações bancárias são utilizadas pela empresa que credita o valor líquido do trabalhador na conta que ele possui no banco, utilizando a rotina do sistema. No campo Banco, informe o número do banco para crédito na conta do trabalhador. Clique na lupa e escolha uma das opções ou tecle F3 para incluir um novo banco. Nos campos Agência e Dígito Verificador, informe o número da agência bancária e o dígito verificador para o crédito em conta do trabalhador. Nos campos Número da conta e Dígito Verificador, informe o número e o dígito verificador da conta do trabalhador. No campo Tipo da conta, informe o tipo da conta do trabalhador. Clique na lista e escolha uma das opções. No campo Tipo do lançamento, informe o tipo do lançamento do trabalhador. Clique na lista e escolha uma das opções. As opções são: Cédula de presença Conselho de Administração, Cédula de presença Conselho Fiscal, Honorários Diretoria, Salário Funcionário. No campo Pix, informe a chave Pix do trabalhador. Na sequência, vamos verificar os preenchimentos da aba Sindicato. No campo Sindicato, informe o sindicato ao qual o trabalhador pertence. Clique na lupa e escolha uma das opções ou tecle F3 para incluir um novo sindicato. O campo Associado deve ser marcado caso o trabalhador tenha se associado ao sindicato, do contrário, deixe o campo sem preenchimento. No campo Membro da CIPA, informe qual é a situação do trabalhador na CIPA. Clique na lista e escolha uma das opções. As opções são: Candidato, eleito suplente, eleito titular, não se aplica. No campo Desde, informe o período em que o trabalhador estará exercendo seu mandato na CIPA. No campo Função, informe qual é a função que o trabalhador exercerá durante o seu mandato na CIPA. O campo Colaborador tem fornecimento de moradia ou alojamento, deve ser marcado caso a empresa tenha cedido a moradia ou alojamento para o trabalhador. Caso contrário, deixe o campo em branco. A aba Empréstimo Consignado é utilizada pelas empresas que usam esta rotina no sistema. Para conhecer mais sobre essa rotina, acesse as nossas redes sociais. A aba Outros apresenta várias informações sobre as rotinas que o sistema oferece. Como, por exemplo, Processo Administrativo Judicial, Mudança de CPF, TCE-MT, Estatutário e Reintegração. Estas são rotinas específicas que o sistema disponibiliza. Para obter mais informações sobre elas, acesse nossas redes sociais, onde disponibilizamos manuais e vídeos sobre as rotinas. Ao término, clique no botão Salvar para que a tela seja salva. As informações do cadastro do trabalhador vão gerar pendências para serem enviadas ao e-social nos eventos. S2190, Registro Preliminar de Trabalhador. S2200, Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão Ingresso de Trabalhador. S2205, Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador. S2206, Alteração de Contrato de Trabalho Relação Estatutária. S2300, Trabalhador sem vínculo de emprego estatutário, início. S2306, Trabalhador sem vínculo de emprego estatutário, alteração contratual. Assim finalizamos esta rotina. Para assistir novos conteúdos, siga as nossas redes sociais. Até o próximo vídeo!